Olá, meu nome é Maísa, sou membro da Nova Jerusalém, tenho 67 anos, tenho 2 filhos e quero contar para vocês um pouco da minha nova história. Aos 55 anos eu fui acometida por um câncer e no momento algo assim que parecia tão assustador, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Eu conheci o verdadeiro amor de Deus, fui acolhida pelo amor dos meus filhos, foi algo muito bonito, foi um testemunho muito bonito que eles deram nesse momento, porque em meio às quimioterapia, meu marido estava ausente e quem cuidava de mim era eles. E foi uma história muito linda que eu vivi num momento muito difícil da minha vida. Um dos meus filhos, que é Oswaldo Júnior, que vocês conhecem, muitas vezes ele fez eu dormir embalada por louvores. Tem o meu outro filho, que é Cauê, eles tinham um pequeno grupo na época e eles, para não me deixar só, eles faziam sempre o pequeno grupo deles em casa. E do meu quarto eu escutava as pregações deles, eu escutava os louvores e aquilo entrava no meu coração muito forte. Chorei muito ouvindo louvores e meu coração foi se aquebrantando com aqueles louvores, com Deus. E eu me lembro que um dia, sobre o efeito de uma quimioterapia, eu estava muito ruim e o Júnior leu um salmo para mim, que era o Salmo 91. E eu lembro de uma parte onde ele olhou para mim e disse: Mami, a senhora vai ser curada. Aqui diz que na nossa casa, na nossa tenda, não entrará nenhum mal. E eu fiquei pensando como que já entrou, mas hoje eu sei que realmente não entrou nenhum mal, porque o que entrou na minha casa nesse tempo foi o amor de Deus, foi assim, a misericórdia, o consolo, a alegria de estar com os meus filhos, do amor dele, como eles me cuidavam. Eles faziam escala, eles mesmos faziam escala e eu escutava do meu quarto ele dizer: hoje você fica com a mami que eu vou sair. E aquilo alegrava meu coração. O tempo foi passando, meu marido estava comigo, mas teve que viajar para os Estados Unidos e quem ficou cuidando de mim foi eles dois. E como eu disse, foi um tempo de muito amor e o meu coração foi se transformando e eu sem perceber, eu estava encontrando um verdadeiro amor nessa época, que era o amor de Deus. Um dia, como eu estava comentando sobre o efeito de uma quimioterapia, eu estava muito mal. Quando os meninos tiveram que sair, eu estava deitada no quarto deles, eles disseram: tenho que ir para a igreja, mami, mas fique em paz, pare de chorar, você vai ser curada. E eles saíram e eu fiquei chorando, fui para o meu quarto e pedi a Deus que Deus me consolasse através da boca dos meus filhos. E acabei dormindo e, como de costume, eles sempre à noite, antes de dormir, eles oravam, liam a Bíblia para mim. Nessa época eu era católica, acreditava sim que eu conhecia Deus, que eu conhecia o amor de Deus, criei eles no catolicismo, praticante e tudo. E eu achava que para mim era o suficiente, mas naquela noite eu vi que não era o suficiente. Eles chegaram e sempre com um sorriso, sempre assim muito descontraído, talvez até para me dar uma força. Eles disseram, o Cauê disse para mim: "Mãe, vamos orar". E o Júnior tinha um violão do lado, aonde depois que oravam, ele tocava violão para eu dormir, ele tocava louvor para eu dormir. E eu estava encolhidinha assim, e os meninos entraram e disse: "Mami, vamos orar". E eu de costas estava, e eu disse: "Vamos", e fiquei de costas. Naquele momento, Deus falou muito forte ao meu coração: "Se vire para você ver". E eu me virei e olhei, Cauê orava, e os lábios dele sopravam palavras muito lindas. Eu acho que eu nunca tinha visto ele orar tão lindo. E eu lembrei que eu tinha pedido a Deus que me consolasse através da boca dos meus filhos. Nesse dia eu chorei muito e assim, Júnior fez o que ele sempre fazia, me colocava para dormir, eu nem via a hora que ele saía do quarto e ele me colocava para dormir louvando a Deus.
E antes de eu dormir naquela noite, eu olhei para eles e disse: eu quero conhecer o Deus desses meninos, porque eles eram tão jovens e eles eram tão confiantes, tinham tanta fé e eram tão tranquilos que eu não entendia essa tranquilidade deles. E naquela noite eu, literalmente, foi como se eu tivesse apontado: eu quero conhecer o Deus desses meninos. E a partir daquela noite, todas as manhãs, todas as madrugadas, aliás, eu acordava e a minha vontade era de conversar com Deus. E uma das vezes isso aconteceu muitas noites que eu acordava na madrugada. E um dia eu falei para Deus: Senhor, se tu queres mesmo a minha conversão, pois me dá o entendimento, o discernimento, que eu não entendo o que está acontecendo comigo. E a partir daquela noite eu não despertei mais na madrugada. Então eu entendi o que Deus queria da minha vida. E os meninos continuaram dando seu testemunho. Eu não podia sentir cheiro, então eles não tomavam banho com sabonete que tivesse cheiro. Eles colocavam seu perfume do lado de fora e deixavam do lado de fora da porta para quando o cheiro passasse eu pegar o perfume e guardar. E assim nós vivemos um tempo que parecia tão difícil, nós vivemos com muita alegria. Eu aproveitei também esse tempo para fazer alguma coisa. Então eu sou artesã. Eu fazia bolsas e vendia no hospital, quando também me dediquei a cuidar dos que estavam piores do que eu, quando o efeito da quimioterapia passava, eu ia para o hospital. E eu ficava assim, teve uma vez que eu falei para Deus: Senhor, como é que eu me sinto tão bem, tão feliz quando eu entro no lugar de tanto sofrimento? Mas hoje eu entendo, porque eu estava acolhendo, eu estava trabalhando para o Senhor. Então foi uma época de muita dor, mas foi uma época de muito crescimento. Eu cresci. É como se Deus aproveitou esse tempo para lapidar o meu coração, para me fazer espiritualmente mais forte. Hoje eu olho para trás, olho para frente e digo assim: eu não sei, se eu não tivesse tido aquele câncer, se eu seria a pessoa que eu sou hoje. Porque eu tive meu verdadeiro encontro com Deus, regado num ambiente de dor, mas de muito amor. Meus filhos cresceram, eram adolescentes, e eu acho que nesse tempo eles se transformaram em 2 homens também. Esse crescimento não aconteceu só na minha vida, mas também na vida deles. E assim, hoje eu estou aqui contando parte dessa história, porque existem muitas coisas lindas que aconteceram nesse tempo. E hoje eu estou aqui quase 12 anos depois, trabalho, corro, ando, brinco, falo, respiro e continuo abraçando meu grande amor, que é Jesus Cristo. Essa é uma parte da minha história, da minha nova vida, que Deus me deu a oportunidade de contar. E eu creio que vou contá-la por muitos anos para muitas pessoas.